eu nunca esqueço, um psiquiatra com quem eu fiz formação, e ele sempre falava assim, tá, mas assim, não somos todos emocionais? Não somos todos também mentais? Não somos todos também pragmáticos e práticos em algum momento? Sim, indubitavelmente, somos todos essas coisas todas. Nós somos também emocionais, nós somos mentais, nós somos práticos, nós temos isso tudo, certo? Então vamos entender um pouquinho disso. Quando eu falo desses 3 centros de inteligência, que não é algo novo, tá? Essa ideia dos 3 centros de inteligência, como está aí, é algo que Platão já falava. Platão falava do homem da cabeça, são os mais mentais, certo? Está em azulzinho aí o centro teórico. O homem do coração, são os mais emocionais. E o homem do ventre, dizia Platão, aqueles que são mais instintivos, certo? O centro ativo. Então não é nada novo essa teoria dos 3 centros. Várias teorias trabalham com isso, né? Dando até animais, leão, águia, né? O boi, tal, o golfinho, né? Usando os animais aí para exemplificar esses 3 centros. Então, no mundo do Eneagrama, a gente começa a falar das diferenças entre as pessoas nesses 3 grandes grupos, certo? E o que é comum, né, no mundo do Eneagrama é que a gente fala desses 3 grupos, entendendo que alguns são predominantemente emocionais, e tem tipos, né? A gente chama de tipos, tipo 2, 3 e 4 são predominantemente emocionais, são os mais emocionais, são os tipos emocionais. Os tipos 5, 6 e 7 já são predominantemente teóricos, e o 8, 9 e 1, essa última tríade, predominantemente mais ativa. Mas o que é essa predominância? A pessoa nasce com isso e torna, né? E eu me torno mais emocional, sou mais emocional, porque nós temos esses 3 centros, certo? Todos temos esses 3 centros. Então, como é que isso funciona? Como é que isso se dá de fato, né? Para que a gente possa responder essa pergunta, a gente tem que responder antes uma outra perguntinha, que é tão importante quanto, só simplesmente antecede o tema de que por que a gente é mais emocional, por que alguns são mais mentais e por que alguém é mais ativo. E essa pergunta é a seguinte: como se forma o tipo no Eneagrama? E essa é uma pergunta importantíssima. E muitas abordagens não têm resposta para isso. E aí começa a chutar, né? Isso aí nasceu com, tal, blá, 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 então, sei o quê. Tá. Mas como é que é isso? Eu sou assim, não posso mudar ao longo do tempo, tá? Então, a abordagem que eu desenvolvi, eu tenho uma resposta clara, porque ela baseia-se na psicoterapia corporal, haitiana. Então, o nosso tipo se forma, certo? Logo no primeiro ano de vida, como, e essa é a resposta central para essa pergunta, como um mecanismo de defesa infantil. Por isso, logo no primeiro ano de vida. Porque o nosso tipo e representa um mecanismo de defesa infantil. Ora, se ele é um mecanismo de defesa infantil, se formou para se defender de algo, certo? Mecanismo de defesa. Ninguém cria um mecanismo de defesa para nada. A gente cria um mecanismo de defesa porque em algum momento algo está me limitando, algo está me influenciando, algo está me agredindo, e eu tenho que desenvolver uma defesa para não sofrer com isso. 2 biólogos, o Maturana e Varela, 2 biólogos, eles postularam que tudo que é vivo foge da dor e busca prazer, certo? Então, nessa fuga da dor e buscar prazer, que tudo que é vivo, nós, seres humanos, temos mecanismos complexos para evitar a dor e buscar prazer. E um desses nossos mecanismos são os nossos mecanismos de defesa infantis, certo? Defesas básicas. Nesse primeiro período de vida, a fase infantil, na primeira infância, digamos assim, nós construímos nossos mecanismos de defesa a partir da estrutura que nós temos. E que estrutura nós temos? O que estrutura um bebê? Estou falando aqui no primeiro ano de vida, tá? Primeiro ano de vida. O que é uma estrutura que um bebê tem como estrutura para criar mecanismo de defesa? Ele tem a estrutura genética que ele herdou, certo? E aí nós temos que remeter novamente aos 3 centros, né? Nessa perspectiva dessa estrutura genética que ele herdou. Porque 60%, como está aí na tela, ó, 60% da nossa formação, do nosso tipo, é genético. É construção genética. E esses 60% representam exatamente esses 3 centros. Então, quando eu digo assim, ó, alguém é mais emocional, ou alguém é mais mental, ou alguém é mais prático, eu estou falando da estrutura genética herdada, certo? Como é que funciona esse negócio de estrutura corporal herdada geneticamente? O embrião, né, uma das maneiras de entender isso é ir para as camadas embrionárias, que falam exatamente desses 3 centros. Nós temos 3 camadas embrionárias, certo? Primeira camada embrionária, chama-se ectoderma, né? Tem o ectoderma, no meio o endoderma, no final
o mesoderma. O ectoderma dá origem a todo o grupo de órgãos, né? E o ectoderma especificamente, sistema nervoso central, nervo vegetativo, tá? E ele representa, o ectoderma, o centro teórico. Tá? O endoderma dá origem a sistema digestivo, respiratório, órgãos de produção de energia, certo? Respiração e digestão. Obviamente, dá para lembrar isso dos ativos, né? Muita energia dos ativos. E o mesoderma dá origem a todo o sistema músculo-esquelético, certo? Então, é na nossa musculatura que a gente percebe as nossas emoções. Raiva, tem tensão, ninguém vai ter uma raiva frouxa. Tô com uma raiva hoje, sabe, solta. Não, a raiva está ligada à tensão, seu medo está ligado à ansiedade, tem um conjunto fisiológico acontecendo, certo? Então, e é na musculatura que a gente reconhece as nossas emoções, é onde elas se manifestam. Claro que elas originam nossas emoções, uma bioquímica no cérebro e tal, quando ela cai na corrente sanguínea, reconhecemos nossas emoções a partir das nossas sensações. Certo? E como é que ele reconhece isso? Através das nossas sensações corporais. E está muito ligado às tensões musculares.